Vocês devem ter ouvido falar que houveram algumas mudanças a respeito dos valores, dos parâmetros, né, para a gente indicar quando uma criança tem ou não tem febre. Eu sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, e toda semana eu tô aqui no nosso canal trazendo informações, atualizações para vocês a respeito da saúde das crianças e dos adolescentes. E esse foi um tema muito recorrente de perguntas ali nas redes sociais, né, nos pacientes também no consultório, porque as mães ficaram muito angustiadas e viram bastante vídeos sensacionalistas a esse respeito, né? Então vamos lá, gente. Então houve um documento atualizando, colocando ali de que a partir dos 37,5 a gente já considera que essa criança tem febre. Muito bem, a gente sempre soube que a temperatura até 37,3 é a temperatura normal, média do corpo, né, de uma criança, do adulto também. E que a partir desse momento a gente entenderia que a criança está febril, geralmente entendendo a febre a partir dos 38 graus e medicando geralmente a partir desse valor também, tá? Mas uma coisa importante para nós, né? Não importa se a gente tem ou não, de repente, 37,5 como sendo considerado febre, ou 38 como sendo considerado febre, a respeito de como que nós vamos lidar com a criança com febre. Quando que a gente vai medicar essa criança? Então houve muito sensacionalismo a esse respeito e a gente acabou tendo, inclusive, emergências lotadas, né, de crianças com 37,5 de temperatura, com uma coriza, uma tossezinha, mas as crianças super bem, super ativas. A forma da gente medicar essas crianças não mudou. Então assim, né, não precisa procurar cabelo em ovo, ficar desesperada, começar a procurar a emergência mais cedo, ficar com preocupação a respeito de convulsão febril, porque os eventos a partir da temperatura não mudaram em relação à criança. E a gente vai continuar medicando a criança sempre naqueles valores que a gente conversava, que mais importante é observar a criança do que o termômetro, né? Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, continua a mesma coisa, de 37,8, que eu já vou considerar, por exemplo, como sendo uma febre hoje, né? Mas que a criança tá brincando, tá pulando, tá ativa, eu não vou medicar. Se eu tenho a mesma temperatura e a criança tá gemente, prostrada, não consegue tomar líquidos, tá muito caidinha, bem chorosa, eu vou medicar essa criança como a gente já medicava. Ao mesmo tempo que às vezes eu tenho uma criança com 38,1, pulando, brincando, que eu mediquei há umas 3 horas atrás, mas a temperatura ainda não baixou muito do 38, eu não preciso dar remédio novamente, se essa criança está bem. Eu vou procurar esperar as mesmas 6 horas que a gente deve de dar de espaço entre as medicações para ser mais seguro, tá? Para evitar uma hipotermia, né? Uma baixa exagerada dessa temperatura, tá? Então, continua tudo igual, gente. A gente continua levando, né, a criança para avaliar no hospital quando a gente tem mais de 3 dias de febre, quando a temperatura, quando baixa, a criança continua muito prostrada, muito caída e gemente, quando a gente percebe desconforto respiratório, uma recusa total alimentar, manchas pelo corpo associadas à febre, né? Ou quando a gente tem um foco importante, por exemplo, a criança tem febre, mas tem uma tosse muito importante, ou tem dor de ouvido, né? Por exemplo, dor de garganta forte, eu não preciso esperar 3 dias de febre, tá? Tem muitos outros vídeos aqui no nosso canal a respeito de como que a gente lida com a febre. Então você pode ir lá na lupinha, lá no começo do nosso vídeo, né, do começo do canal do YouTube, você vai lá e coloca lá, doutora Tati Lemos febre. Vão aparecer muitos vídeos a respeito de como manejar a febre, quando que a gente leva no hospital, e eu tenho certeza que isso vai deixar você bem mais tranquila, bem mais confiante, né, na hora de lidar com essa questão de quando medicar, quando que a gente se preocupa com a temperatura, tá bom? Mas observe mais o seu filho do que o termômetro.